Olá, eu sou Júlia Fontes, artista orientadora de teatro da região Sul 2. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Tá todo mundo se cuidando bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Júlia, sou artista orientadora de teatro no Programa Vocacional 2020 e venho trazer algumas propostas para vocês de criação nas artes da cena ao longo desse programa. Hoje inauguramos esses encontros teatrais e convido vocês a participar, desse primeiro experimento para que possam conhecer a forma que eu trabalho e que eu penso o teatro. E para começar, vocês vão precisar apenas ocupar primeiro um espaço na casa de vocês e depois ocupar a si mesmo, fazer uma investigação um pouco no modo de apresentação pessoal, para a gente se conhecer um pouquinho nesse primeiro momento. Então, para esse primeiro encontro de apresentações, eu vou deixar duas perguntas para vocês começarem a refletir sobre, que vão ser disparadoras e provocadoras para esse primeiro exercício. Então, vai lá. Vocacionada, vocacionado. Quem és e que bons ventos te trazem? Então, com essas duas perguntas, eu vou pedir para vocês começarem uma busca, primeiro ocupando a casa de vocês, buscando um espaço tranquilo, se possível reservado, e que vocês possam movimentar o corpo de vocês. Não precisa ser um super espaço, pode ser um quintal, um cantinho na lavanderia, qualquer lugar que seja possível nesse momento. E vocês vão precisar usar apenas uma ferramenta, que é o corpo de vocês, presente. Então, vamos começar? Usando essa criatividade de busca do lugar? Então vamos lá, chega junto. E aí, já acharam um cantinho na casa de vocês para ocupar? Espero que estejam todos bem acomodados nesse espaço de criação que vamos começar a ressignificar a partir de hoje. E antes da gente entrar no trabalho corporal e de apresentações pessoais, eu venho falar rapidamente sobre o programa vocacional, para quem não conhece e que deseja conhecer, o que vamos fazer aqui ao longo das orientações. Então, o Vocacional é um programa da Prefeitura de São Paulo e existe já há 19 anos, oferecendo orientações artísticas a pessoas acima dos 14 anos de maneira gratuita e atua dentro dos equipamentos de cultura do município de São Paulo. O caráter do programa é muito focado nos processos de criação, desde grupos a turmas que sejam montadas para esses encontros, e tem um caráter diferente de cursos e oficinas, por isso chamamos de orientações e não de aulas. Então, o que vamos fazer aqui ao longo desses encontros serão processos, exercícios que foquem em achar lugares criativos dentro de vocês, muito mais como provocações do que ensino técnico ou funcional. E aí, pensando nesse caráter do vocacional, de promover processos criativos a partir dos encontros, do que as pessoas trazem de conteúdos, de ideias, e como eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosta de saber o significado das coisas, eu fui buscar na origem o significado de vocacional, já que espero vocês serão meus vocacionados. Fui buscar na origem o que é que significa vocacional, vocacionado, e fui buscar lá atrás de onde vem essa palavra, o que significa. E aí eu tive que ir para a origem dessas duas palavras que vêm de vocação. Então vou mostrar para vocês um pouquinho o que é que eu achei numa pesquisa muito rápida que fiz. Vocação vem do latim vocatio, um chamado. Vocatus, pessoa chamada. Vocare, chamar. Vox, voz, som, chamado, grito, fala. No dicionário,
Vocação significa ato ou efeito de chamar, inclinação para qualquer atividade, ofício, profissão, propensão, tendência, inclinação para o sacerdócio ou para a vida religiosa, qualquer disposição natural do espírito, pendor, talento, dentre outros significados. Muito bem. Devidamente apresentados, o vocacional e eu, por enquanto, eu quero compartilhar com vocês algumas inquietações que vêm surgindo, né, diante desse modelo de orientação à distância, né, nesse primeiro momento do vocacional, que tem sido chamado de vocacional em casa. Então, a primeira inquietação é como fazer teatro nesses tempos? Já que o teatro é a arte do encontro, da presença, da partilha, que é rito, é festa, é assembleia, tem que ter corpo, voz, tato, pele, olho no olho, tudo que liga a um contato humano que está nas origens do teatro, desde sempre. E agora, como fazer? Então, acho que vamos ter que descobrir juntos, né? E algumas perguntas que estão me rodeando agora, nesse momento, são: é possível fazer teatro de modo virtual? Como desenvolver processos de criação à distância? E como trazer para o teatro a forma e o conteúdo desses tempos? Perguntas boas, hein? E aí, a partir dessas perguntas que eu tenho me feito, que eu não tenho respostas ainda, eu fico pensando, o que é que vai orientar a nossa rota de processo de criação ao longo do Vocacional 2020? Então, para mim, faz sentido buscarmos juntos esses processos, partindo do que eu já venho investigando e do que vocês vão trazer também de conteúdos, de ideias. Então, me disponho a ouvir de vocês o que é urgente, o que é que está sendo preciso falar nesses tempos, da experiência individual de vocês e da experiência coletiva de todos nós, né? Então, ultimamente, eu venho investigando a memória como um disparador de conteúdo e de forma de alguns processos que eu venho experimentando. Então, me interessa muito a estética do teatro documental, as biografias, o testemunho, as relações, os cruzamentos e fronteiras entre o real e o ficcional, entre o íntimo e o coletivo. Então, tem sido por aí que partem as minhas investigações como criadora. Por isso, eu penso em propor alguns experimentos, disparadores de processos de criação que possa nos ajudar nessa autoinvestigação, que vai partir do micro, ou seja, nós mesmos, ao macro, né, ao coletivo. Então, partindo desse lugar que habitamos, nosso corpo, nossa casa, nossa voz, nossos sonhos, nossas memórias, objetos, tudo que estiver nos rodeando, especialmente nesse momento que estamos em casa, pode servir de busca, né, de disparador, de provocador, para que a gente chegue a algum lugar de criação juntos. Eu costumo usar as ferramentas de trabalho do ator e da atriz, como o corpo, como a voz, as narrativas, o que acontece no encontro com o outro. Então, vão ser guias também de procedimentos, de lugares que vamos estar praticamente todos os encontros visitando. Eu também gosto muito de trabalhar com outras linguagens, então com a escrita, com as artes visuais, fazendo essa transposição de linguagem, ou seja, indo do corpo para a voz, da voz para o desenho, do desenho para a escrita. Gosto muito de transitar, né, de fazer esse hibridismo de linguagem. Acho que é um lugar muito interessante de investigar.
Então, vai ser um super desafio, eu imagino. Já está sendo, né? Só em não podermos estar juntos, corpo a corpo. Mas eu conto com a ajuda de vocês, com as ideias, com os relatos, com a participação efetiva de todos vocês. E vamos descobrir junto como isso vai acontecer, tá bom? Vamos nessa? Então vamos pro trabalho, porque a gente já falou bastante aqui. Imagino que vocês estão se perguntando aí, nossa, mas cadê o teatro? Né? Cadê os exercícios? E dentro do teatro faz parte essas conversas, né? Leituras e tudo isso a gente vai fazer bastante por aqui também. Mas bem, então vamos dar início a um próximo passo. Vamos começar de fato a nossa orientação, nosso trabalho de apresentação. Mas por onde será que a gente começa? Qual é o ponto zero de uma apresentação? E apresentar-se não é nada fácil. É bastante complexo, porque primeiro a gente precisa se conhecer para poder se apresentar para o outro, não é mesmo? Então, é uma tarefa árdua e que vai nos acompanhar a vida inteira, mas é um processo muito bonito também, de reconhecer-se, de investigar-se. Então, quem sou eu? O que é que eu gosto? Quais são as minhas intenções com isso que eu tenho feito? São várias perguntas que a gente pode se fazer e ao longo das orientações a gente vai se apresentar muitas e muitas vezes, porque podemos nos apresentar de várias formas, né? Hoje eu convido vocês a se apresentar de 3 formas, e aí vocês vão descobrir logo mais. E para inspirar vocês, eu trago uma fala rápida do mestre Antônio Januzelli, o famoso Janot, que me inspira muito em seu trabalho, em seus processos de investigação do trabalho do ator e da atriz. Então, para o Janot, ele fala que o trabalho do ator e da atriz, primeiro, é um trabalho do ser humano. E eu entendo com isso que o primeiro trabalho de quem trabalha com atuação, quem atua, é o trabalho interno. É preciso se conhecer, se habitar, se ocupar. Por isso eu trouxe essa metáfora, né, da casa, e que é real e é concreto, mas é também subjetivo. Também é um lugar de símbolo, como lugar de moradia. Então, será que a gente tem morado dentro da gente mesmo? Vamos nos conhecer mais para poder nos apresentar para o outro. Então, vamos dar um pouco mais de movimento para essa orientação. Tá tudo muito parado, todo mundo sentadinho, olhando para essa tela. Mas o nosso propósito hoje é movimentar o nosso corpo para se reconhecer e depois se apresentar. Então, eu vou dar um passo a passo para vocês. E aí eu quero que vocês escutem e realizem da forma que puderem e que quiserem, mas que prestem muito atenção no passo a passo, que é muito importante fazer cada etapa seguida, tá bom? Vamos lá? Preparados? Vamos iniciar a primeira etapa desse experimento. E eu vou pedir para vocês ficarem de pé e escolher algum lugar nesse cantinho da casa que vocês ocuparam, para apenas escutar com muita atenção o poema do Mário Quintana, que segue. O autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, o que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Mário Quintana. Partindo para a etapa 2, ainda de pé,
certifique-se de que tem espaço ao seu redor para se movimentar. E para ampliar e expandir o corpo, faça um rápido alongamento. Se quiser se inspirar, você pode se espreguiçar, levando os braços lá em cima do corpo e alongando, puxando os braços para cima, depois para os lados, para frente, como se tivesse acabado de acordar. Na etapa 3, eu peço para que preste bem atenção nas perguntas a seguir e registre na memória o que aparecer de respostas espontâneas. Observe o seu corpo, as suas emoções, sensações e pensamentos. Primeira pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? O que seu nome significa? Qual é a história dele? A segunda pergunta: como você vem sentindo esta quarentena? Quais emoções, sensações e pensamentos te acompanham? Pergunta 3: o que te trouxe ao vocacional? Para que missão você foi chamado ou chamada? O que espera das orientações? E que sonhos deseja realizar aqui? Agora, na etapa 4, eu vou repetir as perguntas que eu fiz anteriormente de maneira mais simplificada. E vamos experimentar expressar as respostas pelo corpo. Combinado? Para ajudar o nosso corpo a encontrar as respostas para as perguntas, vamos fazer 3 ações em seguida a cada pergunta. A primeira ação vai ser identificar no corpo um local, área ou região. A segunda será criar um movimento, um gesto ou uma partitura corporal a partir deste lugar do corpo. E a terceira é registre e memorize o movimento. Pergunta 1. Quem é você? Primeira ação, corpo. Segunda, movimento. Terceira, registro. Segunda pergunta: como vem sentindo esta quarentena? Primeira ação, corpo. Segunda, movimento. Terceira, registro. Terceira pergunta: o que te trouxe ao vocacional? Primeira ação, corpo. Segunda, movimento. Terceira, registro. Agora que já temos 3 movimentos, chegou a hora de experimentar transitar entre eles com mais leveza e graça, costurando os gestos para criar uma coreografia. Vamos ver se vocês memorizaram direitinho? Vamos lá! Faça o primeiro movimento em resposta à pergunta: quem é você? Repita uma vez, e de novo, e de novo. Agora, passe direto da onde você parou no primeiro movimento para o segundo movimento em resposta à pergunta: como vem sentindo essa quarentena? Repita uma vez, e de novo, e de novo. E por último, siga do segundo movimento para o terceiro em resposta à pergunta: o que te trouxe ao vocacional? Repita uma vez, e de novo, e de novo. Agora experimente fazer os 3 movimentos seguidos, alternando ritmos, jeitos de executar, de frente para trás, de trás para frente. Aqui você é livre para experimentar quantas vezes você quiser. Muito bem! Agora que vocês chegaram na coreografia de apresentação pessoal,
eu convido vocês a expandirem essa expressão e aumentarem esse registro, além do corpo, trazer para outras plataformas, experimentando e utilizando outras linguagens artísticas. Então vocês podem fotografar e gravar essa coreografia, e aí fica registrado, né, como memória visual. E também vocês podem utilizar outras linguagens, como escrita, desenho, pintura. Então, a partir dessas outras formas de se apresentar, talvez, quem sabe, outras partes de vocês apareçam, né? Coisas que passaram batido, que o corpo não deu conta de expressar, né? Então, eu deixo como desdobramento, se vocês quiserem fazer ao longo da semana, fica a dica. E chegamos ao final da nossa primeira orientação, que inaugura o programa Vocacional 2020. Eu estou saindo muito feliz e bastante curiosa para conhecê-los e conhecê-las um pouco mais também. Vocês agora me conhecem um pouco virtualmente e eu gostaria muito de ver as apresentações pessoais através de coreografias e de outras materialidades artísticas que possam ter surgido desse experimento. E aí vou deixar também um e-mail no final desse vídeo, além das hashtags que vocês podem publicar nas suas redes, os materiais que vocês quiserem. Vou pedir para vocês acompanharem as redes sociais do Vocacional, acompanhar o blog e se inscrever nesse canal também para que os próximos vídeos cheguem mais rapidamente, tá bom? Então divulguem para a família, para os amigos. Espero vê-las e vê-los em breve. Até mais! Me acompanha por aqui, hein?